Português. Compreensão e interpretação de textos. Entendemos por texto um conjunto de ideias expressas e com uma estrutura própria por um produzida por um certo por uma estrutura de texto varia de acordo com sua natureza ao texto literário e o não literário. O texto é separado em denotação e conotação. Tá aí do denotação para texto não literário, claro, objetivo e informativo. O texto que tem conotação, ele é um texto literário, figurado, subjetivo e pessoal. O texto literário expressa a opinião pessoal da pessoa autor, que também é transmitida através de figuras impregnando de subjetivismo. Já o texto não literário preocupa-se em transmitir uma mensagem de forma mais clara e objetiva possível. Como exemplo, podemos citar uma notícia de jornal como texto não literal e um romance de Esan de Queiroz ou José de Alencar como exemplo de texto literário. Compreender um texto é levar em conta os vários aspectos que ele possui. Por exemplo, um texto terá aspecto moral, social, econômico, conforme a intenção do autor. Para ratificar esses aspectos, o autor utiliza de um vocabulário condigente com sua intenção. Então, como compreender textos em prova? Se cada pessoa possui um modo específico de ver os fatos? A resposta não é simples. Não obstante o valor subjetivo do texto, ele possui uma estrutura interna que é básica e a qual garantirá uma compreensão objetiva. Compreender um texto não literário é perceber no texto a opinião e a intenção do autor, onde ele pretende chegar com aquele texto. Se o autor é contra ou a favor de um certo tema, quais os aspectos que o autor levanta? Nessa compreensão será sempre a partir das informações que o texto nos oferece. Observe o texto a seguir. Vamos ver aqui o exemplo. É em Delorens, na mesma obra, quem identifica a frustração dos jovens. Faz-se a uma educação que, em nome da compreensão, baniu a firmeza e a liberdade com responsabilidade, noções confusas de psicanálise, vagas anseios e libertários. Muita teoria e pouco conhecimento serviram para reforçar uma tolerância preguiçosa que passou a se constituir em padrão de comportamento para pais e educadores. Aquela frustração nasce dessa atitude, que Lorenz chama de muro de borracha, débil, indefinido e acovardada do adulto diante do jovem, tão nociva quanto a ação punitiva sistemática de antigamente. Educar tornou-se há muito tempo uma arte esquecida no contato com o adolescente, ou pai, ou aquele que estima alguém como se pode estimar. Um filho não projeta apenas uma imagem, mas é ele mesmo. Por obra do amor, é verdadeiro, atento, esquecido de si, profundamente interessado. Sendo assim, apenas isso torna-se inevitável a reciprocidade do amor. A solidão do jovem é, apesar do que se pensa, em contrário, real e frequente. Embora acompanhado sempre em constante movimentação, o adolescente que crê que o mundo é dos adultos e esses estão ocupados demais para ouvir os seus pequenos desvaneios. Não uma busca disfarçada de atenção e apoio, que só uns poucos percebem e raríssimos se apressam a atender. A condição do homem é em si mesma de confronto com solidão, de que ele está do berço à sepultura, sempre cercado e descoberto dessa realidade que não é triste ou alegre, mas simplesmente um fato. Ocorre na puberdade e nem sempre é pacífica. Esse contato pode deixar um travo de melancolia quando não há apoio compreensivo de um adulto que se estima e no qual se confia e que dá a entender que já passou por isso e sabe do que se trata, embora não tenha uma resposta definitiva para os mistérios da vida. Luís Carlos Lisboa, Jornal da Tarde. O texto de Luís Carlos Lisboa é um texto não literário porque disserta sobre um certo tema e a descoberta da solidão de forma objetiva, informativa, etc. Se tivesse dado ao tema um tratamento poético, musical, lírico, por exemplo, seria um texto literário, pois usaria recursos literários tais como a rima, as figuras na linguagem, a ficção para expressar a sua opinião e sobre a descoberta da solidão. A compreensão do texto pode ser feita da seguinte forma chamada objetiva. Daí algumas perguntas sobre o texto que eu acabei de ler. Segundo o texto, os jovens
Daí a resposta é: necessitam de apoio e compreensão. Verdade. De acordo, concordo com isso. Segunda pergunta: de acordo com o texto, pode-se afirmar que o homem se sente solidão durante toda a vida. Pode-se afirmar, interessante. Terceira pergunta: com relação à solidão, o texto afirma que o homem a descobre durante a adolescência. Falou disso da adolescência, né? Segundo o texto, o amor é um meio pelo qual os adultos podem compreender as atitudes dos jovens. Interessante. O texto afirma, sim, próxima pergunta, as gerações mais velhas só se preocupam em transmitir os seus valores aos mais jovens. Próxima pergunta, débil, indefinida e acovardada do adulto diante do jovem. As palavras sublinhadas podem ser substituídas por, sem modificar o significado do texto, por fraco, fraco é o mesmo que débil, indeterminado, que é o mesmo que indefinida, e acovardada, que é o mesmo que medroso. Sétima pergunta. No parágrafo, a solidão do jovem é, apesar do que se pensa em contrário, real e frequente. A frase sublinhada dá uma ideia de concessão. Apesar do que se pensa em contrário. Apesar do que se pensa em contrário, dá uma ideia de concessão. Às vezes perguntam sobre ideias de conclusão, às vezes de conclusão, às vezes de definição, né? Próximo conteúdo. Para compreendermos o texto, é preciso descobrir a sua estrutura interna. Estrutura interna. Nela encontraremos ideias básicas e acessórias e precisaremos descobrir como essas ideias se relacionam. As ideias básicas giram em torno do tema central de uma ideia núcleo contida no texto e a ela somam-se as ideias acessórias, que só são importantes enquanto colaboradores da ideia central. Por exemplo, a ideia básica do texto é a presença da solidão em nossas vidas. Na opinião de Luiz Carlos Lisboa, a ela somam-se outras ideias sobre a educação dos jovens, sobre a psicanálise, sobre o amor, que são acessórios porque não tratam diretamente do assunto da solidão, mas são acessórias, pois colaboram para a compreensão da ideia básica central. Geralmente, um texto trata de uma ideia básica acompanhada de várias ideias acessórias. Se há ideias básicas e ideias acessórias, como ocorre a inter-relação dessas ideias? Muitas vezes a técnica usada é a explanação de ideias em cadeia. Ocorre a explanação da ideia básica e, a seguir, o desdobramento dessa ideia nos parágrafos subsequentes, a fim de discutir e aprofundar o assunto. Já no texto exemplo de Luiz Carlos Lisboa, vemos que ele vai preparando a introdução da ideia básica com as ideias acessórias, como se estivesse criando um ambiente propício numa preparação textual onde o clímax daria a ideia básica, a descoberta da solidão e um crescer de expectativas até chegar ao cerne da questão. Daí, nisso aqui, viria o sentido oposto, que significa a ideia de contraria de uma palavra em relação a outra. E outro termo é análogo ou equivalente, que dizer que uma palavra é análoga a outra. Significa dizer que ambas têm semelhanças de significados são equivalentes. Num texto, palavras, orações, frases e expressões são justapostas, colocadas lado a lado, visando a intenção do autor que produz o texto. Por vezes usa palavras de significado equivalente de outra feita. Utiliza-se expressões, palavras com significados opostos. Contudo, todos esses recursos têm uma intenção, usar o texto como veículo ou de emoção ou de crítica de revelação de informação. Peguemos como exemplo o texto de Luiz Carlos Lisboa. No texto há blocos de significados que se equivalem e que têm um certo significado à luz do contexto dado. Exemplos: há uma atitude débil, louca, indefinida e acovardada que equivale à ação primitiva sistemática. Muita teoria equivale a pouco conhecimento. Terceiro exemplo: solidão real é frequente, análoga e acompanhada de constante movimentação. Quarto, berço análogo à sepultura. O autor, no primeiro bloco de ideias, torna equivalente à atitude débil, igual à loucura, né? Indefinido a covardada diante do jovem, a ação punitiva.
Em um outro contexto, tal equivalência seria impossível, pois a atitude de liberdade total, num primeiro momento, não tem relação alguma a uma punição sistemática. Contudo, num certo contexto, as palavras assumem significados equivalentes ou não. No segundo bloco, muita teoria equivale a pouco conhecimento. Em outro contexto, tais informações seriam opostas e contraditórias. Contudo, no texto exemplo, são equivalentes, pois assumem um significado de coisas vazias. Diante da descoberta da solidão, então, mais uma vez, temos um termo com um significado específico num dado contexto. No terceiro bloco, a solidão real é frequente, então, lado a lado, nas palavras acompanhadas, em constante movimentação. No contexto, elas são compreendidas como análogas equivalentes, mas já sabemos que nem em outro contexto são palavras que se opõem. Só assume sentido análogo devido à ideia do autor, a sua intenção de reforçar a contradição e a confusão em que vive o adolescente. No quarto bloco, berço é análogo à sepultura, a luz, compreensão do texto são palavras que se equivalem, estão lado a lado, equiparadas lugares que contêm a solidão que cerca a vida das pessoas. Em outros contextos, são palavras opostas, pois significam vida e morte, mas no texto exemplo, tudo isso é uma coisa só, lugar e solidão. Toda essa explicação do texto que eu li primeiro é sinistra. Para terminar, a opção básica do texto, a posição básica do texto é o mundo dos adultos ocupados, oposto à busca disfarçada da atenção de apoio, onde adultos se ocupam de um mundo à parte dos anseios, carências, dúvidas dos adolescentes cercados de solidão, e é importante ressaltar que, na oposição, as equivalências e a compreensão de certos termos só acontecem em contextos determinados, pois, dependendo da intenção do autor, as palavras poderão se opor, equivaler-se a assumir significados específicos. Ainda como exemplo, recorremos à expressão muro de borracha, que poderia significar até um brinquedo em risco para o físico da criança. Contudo, no texto, o exemplo significa a atitude dos pais diante dos filhos, débil, indefinida e acovardada, sem limites, sem educação que norteia a vida. O texto poderá utilizar diversos recursos, de tudo, no entanto, estará subordinado à ideia de texto. E para terminar o texto, sobre um conteúdozinho sobre estrutura e organização de texto e a estruturação textual. Definição de texto. O texto é uma mensagem, isto é, um fato do discurso, uma passagem falada, escrita de forma de todo significado, que forma um todo significativo independentemente de sua extensão. O texto forma um todo que pode ser uma palavra, não, talvez sim, uma frase, antes tarde do que nunca, ou algumas centenas de páginas, um livro, um relatório ou um ofício, etc. E sobre a estrutura pessoal, a definição de texto, né? E agora a estrutura textual. Um texto se realiza por meio de uma seleção de seu material linguístico, aí compreendida a seleção vocabular, a seleção da frase, aí a seleção do modo de organização discursiva, ou seja, a narração, a descrição e a organização. Cada um desses modos de organização possui determinadas regularidades que lhes são próprias, além daquelas regularidades que estão acima dessas gramáticas particulares, ou seja, as regularidades gerais do texto. A estruturação de um texto se faz exatamente em ter esperado, ou seja, o respeito àquelas regularidades do modo da organização a que se pertence a criatividade do autor. Portanto, escrever é sempre um processo de seleção, seleção de vocábulos, seleção de estruturas sintáticas, seleção de organização de frases de composição de texto, seleção de modo de organização discursiva, todo em busca de que parece mais adequado à finalidade do autor do texto. Assim termina o conteúdo de interpretação de texto.